Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui promovido pela Igreja Presbiteriana do Planalto. Aqui quem fala é o seminarista de Mateus, e o tema proposto pelo pastor Cristiano e Conselho da Igreja é esse: entendendo o que é igreja. Então, todo o nosso estudo sobre este tema vai ser extraído, foi baseado no livro do reverendo Ronaldo Lidório, num livro chamado Revitalização de Igrejas, avaliando a vitalidade de igrejas locais. Então, vamos seguindo sem mais delongas. O primeiro passo, a primeira sugestão para darmos início a esse estudo é uma pequena recomendação da minha parte para que tenhamos um estudo mais proveitoso, para aqueles irmãos que vão assistir com mais calma, que vão estar mais à vontade, A primeira sugestão seria que os irmãos separassem o material aí, um caderno, um lápis, uma caneta, para anotar possíveis questionamentos e algumas dúvidas que ficarem pendentes. Uma outra sugestão interessante, importante, é os irmãos anotarem palavras-chave, e os conceitos principais da aula de hoje. E também, por último, mas não menos importante, é a utilização da Bíblia para consulta de alguns versículos e trechos das Escrituras que possivelmente iremos ler. Temos dois grandes objetivos, nesta aula. O primeiro é entender o conceito de igreja, e o segundo é conhecer as características bíblicas de uma igreja. Então, vamos para a aula em si agora. Toda a nossa entendimento de igreja, todo o nosso, vamos dizer assim, dever de submeter a igreja, se baseia em muita parte a este verso aqui, que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito da igreja dele. Em Mateus, capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus dá essa seguinte declaração: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certamente que o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre a igreja dele, que seria fundada e edificada sobre a pedra, que é ele mesmo, e que as portas do inferno certamente não prevalecem contra essa igreja. Então vamos aos pressupostos bíblicos, aquilo que é mais basilar do que é, de fato, uma igreja. O termo grego para igreja, a etimologia da palavra, sua origem é composta pela preposição ek, que significa significa para fora, e a raiz da palavra kalel, que é chamar. Então, que literalmente poderíamos traduzir a palavra eclésia, que é igreja, por chamada para fora. A igreja, de fato, é uma comunidade chamada para fora. Por quê? Porque a igreja ela tem que ser dinâmica, a igreja ela é uma comunidade crescente, a igreja é uma comunidade local, e a igreja não é uma comunidade que tem fins ou raízes em si mesma. Por isso, nós somos chamados para fora. Aqueles que fazem parte da igreja são chamados para fora. É uma assembleia que é chamada para fora. Ou seja, há um propósito. É interessante também notar que a igreja não é somente um agrupamento de indivíduos que são chamados para fora. Elas recebem um status, ela recebe o conceito que a igreja nada mais é também que a comunidade dos santos, A igreja é a comunidade dos santos, não é um grupo que tem algo em comum somente. Mas, acima de tudo, é um grupo que adquiriu, ou melhor, recebeu os status de comunidade dos santos. Já vimos duas coisas aqui. A igreja é uma comunidade que foi chamada para fora pelo próprio Deus e que também recebe o status de comunidade dos santos. É interessante nós pensarmos que no Novo Testamento, nos evangelhos especialmente, só duas vezes é mencionada essa palavra eclésia. Mas, à medida que se desenvolve a igreja, em Atos já veremos a palavra 23 vezes, e no total do Novo Testamento ela aparecerá mais de 100 vezes. Isso aí é só para nós estarmos situados, informados sobre essa palavra e o que ela representa na linguagem bíblica. Mas hoje nós iremos
abordar, especialmente, 4 características desta igreja, baseada no que vimos no livro de Revitalização da Igreja. E dessas 4 características nós veremos a sua identidade, a sua natureza, a sua mensagem e aquilo que deve permear a sua fé, aquilo que deve se sustentar a sua fé, a base da fé. Então, primeiro vamos falar sobre a identidade da igreja. O que é a identidade da igreja? Olha o conceito, como é importante. A igreja, como a gente já tinha falado, é uma comunidade dos redimidos. Mas onde se encontra a identidade dessa comunidade? Primeiro, ela foi originada por Deus. A igreja, ela tem origem no próprio Deus. Mas não somente isso. A igreja também pertence ao próprio Deus. Tanto a sua origem é em Deus, como que o seu sustento e o seu governo pertence a ele. Vejamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 2, mais especificamente, o apóstolo Paulo, ele trata a igreja desta maneira aqui, como veremos. A igreja de Deus que está em Corinto, né? Poderíamos fazer alusão também à nossa igreja, a igreja de Deus que está no bairro do Planalto, no Conjunto Flamanal. Essa é a ideia. A igreja não pertence ao conselho, a igreja não pertence aos membros, a igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Deus, porque ela teve sua origem no Senhor. E essa é a sua identidade, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aí a gente vem, né, de Caleb, chamados para ser santos, né? Essa que é a ideia de chamados para ser santos. Não somente os que são ali, que estão ali naquela comunidade, mas também com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, porque Ele é o Senhor da igreja. Então, aqueles que se submetem à igreja participam dessa identidade dela, que é divina, que é originada por Ele e a Ele pertence. É interessante pensarmos a identidade da igreja neste aspecto que é um pouco mais prático, porque a igreja ela não foi formada para atender os nossos próprios desejos, nem as nossas próprias preferências. Mas, acima de tudo, a igreja é instituída para o louvor da glória de Deus, para agradá-lo. Outro ponto interessante é que a igreja ela não está alheia à sociedade, né? A gente faz parte desta igreja que tem uma origem divina, mas a gente não fica parte do mundo, porque nós continuamos vivendo nossas vidas comuns. Porque aqueles que foram chamados para servir ao Senhor, eles continuam sendo homens e mulheres, pais e filhos, fazendeiros, comerciantes, trabalhadores de diversos meios de trabalho. Nós continuamos vivendo a vida comum. Continuamos vivendo, ainda que sejamos chamados para viver com uma comunidade redimida, uma comunidade separada. Mas, acima de tudo, a identidade da igreja também é uma comunidade sem fronteiras. Nós não devemos impor barreiras sociais, geográficas ou de qualquer outro cunho, porque a igreja é uma comunidade aberta a todos aqueles que querem se render ao senhorio de Cristo. Por isso a igreja, na sua identidade, ela é fatalmente missionária, como diz o autor do livro. Nós, que fazemos parte dessa igreja, nós somos chamados a proclamar a Jesus, tanto os que estão perto de nós, como os que estão longe. Por isso a igreja, ela envia missionários. É interessante também percebermos que a vida da igreja verdadeira, que é acompanhada das Escrituras, ela é um grande testemunho para o mundo perdido. Certo? A igreja que vive na sua identidade originada em Deus, ela é um testemunho fatal para o mundo perdido. Então, é necessário também que nós, como membros dessa igreja, que fazemos parte dessa igreja, que somos chamados de redimidos do Senhor, que preguemos esse evangelho, que faz sentido tanto dentro do templo como fora dele. Como falei anteriormente, nós não estamos alheios ao mundo, mas estamos inseridos neste mundo.
Aí tem algumas passagens, né, que se os irmãos quiserem acompanhar, Romanos capítulo 15, do verso 18 ao verso 19, João capítulo 14, do verso 26, e João capítulo 16, verso 13 ao 15. Nesse momento, a gente vai ler aqui somente o livro de Romanos. Romanos capítulo 15, do verso 18 ao verso 19, vem a seguinte palavra. Como o apóstolo Paulo, ele tinha a sensibilidade, né, o senso do dever de saber como devia ser pregado o evangelho de Cristo. Assim diz o verso 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Aí vem a parte mais importante para aquilo que nós estamos tratando neste momento. Que, de maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírio, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Esse é o interesse, né, do apóstolo em divulgar, expandir essa comunidade que é chamada para fora dos seus próprios propósitos. Esse é o conceito da nossa identidade como igreja. Agora vamos para o segundo aspecto, né? Vamos falar agora sobre a natureza desta igreja. Se já vimos a identidade que é em Deus e que a Ele pertence, ou seja, não é conforme o que a gente quer. Agora vamos para a natureza dessa igreja. O que está no âmago dessa igreja? O que é a igreja? A igreja local é um grupo de pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus. O que essas pessoas fazem? Elas se reúnem para comunhão, para adoração, para oração, para uma mútua edificação nas Escrituras. O sentido de a igreja existir não é somente para reunirmos pessoas que pensam igual a gente, mas, acima de tudo, são pessoas que foram nascidas de novo, ou seja, convertidas. A natureza da igreja, ainda que possa existir dentro da nossa igreja pessoas que creiam, pessoas descrentes, a sua natureza só é limitada às pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas, elas comungam, adoram e oram, e são edificadas na palavra de Deus. A gente percebe que essa igreja, ela é orientada pela uma comunhão dos santos, ou seja, a igreja, na sua natureza, ela exige que os santos mantenham comunhão com os outros. Porque mantendo comunhão uns com os outros, também temos comunhão com o Filho. E quem tem comunhão com o Filho tem comunhão com o Pai. Na natureza da igreja também há a necessidade da proclamação do Evangelho. Há também pelo testemunho diário de vida, pela prática da oração, pelo ensino da palavra, pelo cuidado diaconato, que é muito importante, com os que sofrem, né, no nosso meio, e também pela vida de adoração. É interessante notar que é tanto no templo quanto nas casas, porque a igreja ela é chamada para fora. A gente pode ver muito bem isso no capítulo 2 de Atos, mais especificamente aqui, no verso 42 ao verso 47, onde diz que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. E esse também é o nosso dever como igreja. Isso está na nossa natureza de igreja. Foi para isso que fomos criados. Foi para isso que ela foi instituída, a igreja do Senhor. Essa é a sua natureza, não podemos fugir disso. Vamos falar também hoje sobre a mensagem dessa igreja. O que deve permear a mensagem dessa igreja? Notamos aqui que a igreja foi chamada por Deus para fazer o nome de Jesus e a sua salvação, a sua obra serem conhecidos por toda a terra. Essa é a nossa bandeira. Esse é o nosso estandarte. Não, não temos a, a necessidade de levantar outras questões. Muito mais,
a mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja, não deve se fundamentar em promessas vazias, ou seja, promessas de propriedade material, promessas de expansão numérica de um templo. Mas, acima de tudo, a mensagem que a igreja deve proclamar é uma mensagem de trazer temor do Senhor ao povo. E com este temor, uma profunda transformação pessoal. Esse é o conteúdo da mensagem da igreja. A gente pode definir ele dessa seguinte maneira. O que é a mensagem simples do Evangelho? É o quê? É que Deus é Criador soberano, é que o pecado é a fonte de separação entre o homem e Deus, é que em Jesus, na sua obra, né, no seu nascimento, no seu ministério, na sua cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus, esse é o plano histórico de Deus para a redenção do homem. E que o Espírito Santo, ele é o cumprimento da promessa, ele é a nossa garantia, ele é nosso penhor. Somente por ele nós temos certeza que o Senhor irá nos resgatar no último dia. E é ele que nos conduz como igreja. Essa é a nossa mensagem. Não podemos extrapolar isso. Mas nós devemos fundamentar todo o nosso conteúdo nesses parâmetros. Essa é a nossa mensagem. E por último, onde encontramos essa mensagem, né? Onde reside a base da nossa fé? Naquilo que cremos. Onde é que vamos encontrar o sustento para essa mensagem, essas afirmações? Então, quanto à fé da igreja, o que nós podemos dizer? Que a igreja deve crer e seguir o que dizem as Escrituras. Nada além disso. A nossa fé não deve se permear em supostas visões, revelações, na ciência, em psicologia moderna. Não. Nós devemos nos ater ao que diz as Escrituras. Há uma série de advertências na própria Bíblia, até mesmo que se viesse um anjo de luz pregando um outro evangelho, este deveria ser considerado anátema. Por isso nós devemos prezar pela fé da nossa igreja, por uma fé saudável. E essa fé saudável, ela vai se originar na própria palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nós cremos são os 66 livros de Gênesis a Apocalipse. E essa palavra ela é inspirada, recebeu o sopro do próprio Deus. Essa palavra ela é inerrante, ou seja, a palavra de Deus não pode errar, não pode mentir, ela é infalível. E ela também foi revelada por Deus para o nosso conhecimento. É Ele quem abre os nossos olhos e nos faz viver em vida de arrependimento e obediência. Meus irmãos, essa vai ser a nossa primeira aula, é uma aula bem introdutória sobre o que é a identidade, a natureza, a mensagem e a fé da igreja. Na próxima aula, nós vamos adentrar mais de maneira profunda naqueles tópicos da mensagem. Esses tópicos aqui, nós vamos adentrar neles de maneira mais profunda, para que entendamos de fato o que é a mensagem da igreja. E assim prosseguiremos e buscaremos aprender cada vez mais sobre como devemos nos portar, encarar e viver, né, essa bênção, essa dádiva que o Senhor nos concedeu. Vivemos em uma comunidade chamada para servi-lo e adorar. Qualquer dúvida, como eu falei, qualquer esclarecimento, você pode acionar depois, em algum momento lá na igreja, mandar um WhatsApp, vamos falando, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe grandemente, por meio da nossa igreja, por meio dos nossos talentos, né? Servindo a igreja do Senhor. Abraços.